Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, que Deus vos abençoe grandemente. A nossa leitura de hoje está no capítulo 13 do Evangelho em Marcos, a partir do versículo 1. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se no monte das oliveiras, de fronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerra, de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para que lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes e as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão o entregará à morte, e o pai e o filho levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos por amor de meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás para tomar o seu vestido. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fugida não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz,
e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, não sabeis quando virá o Senhor da casa, e à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. Glórias a Deus. Percebam, meus irmãos, que o texto que Jesus está falando, está citando, refere-se ao sermão profético do princípio das dores. As dores que vai afligir a humanidade. Em outras partes da Bíblia fala de peste, terremotos, pragas, guerras. Mas uma coisa chama a atenção nos textos, que diz que o final dos tempos estão próximos, sim, porque os sinais são claros, mas que o dia e a hora ninguém sabe, a não ser o Pai. Nem o Filho sabe, nem os anjos sabem. É o que diz a palavra de Deus e é o que está escrito. Muitos podem alegar, mas Jesus, ao dizer isso, estava na terra. Depois que ele ressuscitou, voltou aos céus. Então ele sabe quando será o fim. Mas a palavra de Deus não pode voltar atrás. A palavra de Deus não pode ter engano. A palavra de Deus não pode ter contradição. Se aqui está dizendo que nem o Pai, que é melhor dizer, que nem o Filho, nem os anjos sabem, não é porque Jesus ressuscitou que agora ele sabe. Mas o Pai haveria de esconder ao Filho isso? Certo que não. Mas existem coisas que fogem à nossa compreensão, que estão restritas ao Pai. O desígnio fazer, o contemplar. Pelo texto que está aqui, nós podemos entender claramente que as coisas estão encaminhadas para o final, que as coisas vão se agravar a cada dia, que as coisas vão acontecer de uma forma muito difícil para todos, desde a situação de ser perseguido, de haver uma dificuldade extrema na terra, sinais que se acumulam, filho que se levanta contra os pais, irmão contra irmão, família se destruindo. Tudo isso é profetizado, tudo isso está sendo citado. Mas também, segundo aqui o versículo 27, ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ou seja, há uma proteção, há
como Deus vai fazer para trazer seus servos de todos os cantos e guardar e proteger. Os sinais vão acontecer, as perseguições vão acontecer, as lutas vão acontecer, as tristezas surgem. Hoje nós estamos passando por sinais. Ainda não é o fim. E o que a gente ouve são via mensagem de WhatsApp de várias pessoas profetizando o fim. De várias pessoas entrando em desespero. De várias pessoas falando da situação que está acontecendo, do caos que está acontecendo no mundo, como se fosse o final dos tempos. Não é. Não é o final dos tempos. São apenas sinais que estão se seguindo do princípio das dores. Essas aflições vão passar. Vai ficar um tempo brando e surgirão outras aflições. Outras situações vão acontecer. Porque o tempo se aproxima, mas ainda não é o fim. A verdade é que a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. Porque não sabemos o momento que chegará ao fim. Mas como podemos dizer ainda não é o fim? Ainda não é o fim porque a própria Bíblia diz, olha lá que está escrito no versículo 24 do capítulo 13. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. Isso ainda não aconteceu. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Isso ainda não aconteceu. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Quando isso acontecer, aí chegou o final. Aí chegou o momento de Deus fechar todas as coisas. Então, bradará o Senhor nos céus, com grande poder, com grande glória, com seus anjos, para juntar os escolhidos da terra. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Enquanto isso não acontecer, o final ainda está distante. Sinais vão acontecer todos os dias. Você vai ouvir falar de peste, e uma pior do que a outra. Você vai ouvir falar de fome, e a fome vai aumentar na terra. Não ache que isso é temporário. A fome vai aumentar na terra. Hoje nós estamos vendo emissoras de TV fazendo campanhas para arrecadar alimentação. ONGs para ajudar os favelados, para ajudar os necessitados. Quem deveria estar fazendo isso é o governo. É responsabilidade do governo deste país dar a comer aos seus. É o que está na Constituição. E estamos largados e abandonados pelos governos que estão aí. Não existe interesse na população. Existe interesse próprio de satisfazer suas próprias ganâncias, quando deveriam estar auxiliando ao necessitado, àquele que está passando por dificuldade. E vocês devem lembrar, não faz muito tempo, que investiram bilhões de reais para construir estádios de futebol. Investiram milhões e milhões para fazer pistas de atletismo e abandonaram os hospitais, deixaram tudo largado. Hoje os hospitais estão sobrecarregados, não tem equipamento, os equipamentos que lá estão sucateados, falta medicação, falta atendentes, tudo abandonado. A população está abandonada. O governo abandonou a sua população. Os governos, tanto federais como municipal e estadual, abandonaram a população. O que eles estão fazendo é apenas preocupados nas próximas eleições.
São sinais de que os tempos vão ficar difíceis. São sinais, o que a Bíblia prediz, que haverá tribulação, haverá fome, haverá dificuldades na terra. Sim, haverá em função do descaso que está acontecendo. Mas tudo isso é para se cumprir o que foi dito pelo nosso Senhor. O final dos tempos vão acontecer, mas vão acontecer porque Deus está para voltar com seu Filho e seus anjos para reunir os remidos da terra. A Bíblia fala, e eu insisto, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olha, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O tempo está se aproximando. Esses sinais de tudo que está acontecendo é sinais de que a vinda de Cristo está muito perto. Quando nós começamos a examinar a Bíblia, vamos olhando, analisando, ouvindo o que o Senhor vai dizendo, e no versículo 20 também está escrito que a situação será tão dramática, tão grave, que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Ou seja, o tormento vai ser tão grande, a angústia será tão grande, a dificuldade será tão grande, que Deus vai abreviar aqueles dias por causa dos seus escolhidos. E aí o versículo 21 vem alertando. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos. Isso aqui é muito importante. Muitos vão dizer, eu sou Cristo. Muitos vão clamar para si esta glória. Muitos vão se levantar dizendo ser Ele o Rei da Glória. Mas também vão se levantar falsos profetas, e falsos profetas você ouve todos os dias, através do YouTube, através do WhatsApp, em várias igrejas. Falsos profetas. Homens e mulheres se deixam levar pela voz do diabo, falando coisas que a Bíblia não diz que vai acontecer. Estão sendo tragados pela morte. Sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos. Você, meu irmão, minha irmã, você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Você não pode se deixar enganar. Você não pode se deixar levar. Isso que está acontecendo são sinais. E sinais do caos na terra é sinal do que Cristo está voltando. Perto está o Senhor. Mas também há de acontecer que os sinais serão muitos outros. Os sinais não serão só de guerras. Os sinais não serão só de terremoto. Os sinais não serão só de fome. Os sinais não serão só de pestes, turbulências. Os sinais também estão nos céus. O sol se escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão no céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Isso aqui é o final dos tempos. Isso aqui é o fechamento de tudo que Deus planejou, desde Gênesis, da criação do mundo, até do arrebatamento da igreja para a nova cidade celestial. Então, meu irmão, minha irmã, você que é servo de Deus, você que louva a Deus, você que glorifica a Deus, você que está na casa do Senhor, você que tem buscado a Deus, você que tem falado com Deus, que tem orado, não se deixe enganar, não se deixe levar pelas palavras de muitas pessoas, não se deixe enganar pelos falsos profetas.
Saiba que a Bíblia é a palavra de Deus para os últimos tempos. A Bíblia, o que está escrito na Bíblia, isso não vai mudar. Isso é o real. Agora, cuidado. Então, atenha-se ao conhecimento da palavra de Deus, ao que está escrito, e cuidado com as inovações, cuidado com as mudanças, porque de todas as formas vão tentar enganar e persuadir ao servo e à serva do Senhor. E nós que estamos na casa de Deus, nós que estamos diante de Deus, precisamos estar atentos a tudo o que está acontecendo, porque o Rei da Glória, Jesus Cristo, nosso Senhor, este sim, tem como mudar e trazer. Gostaria de ler contigo, para nós concluirmos essa meditação, em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 25, que está escrito também da seguinte forma: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis que vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Esse rebentado é um significado de brotos novos, surgindo brotos. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então vejam que todas essas coisas que vão acontecer no céu, no sol, na terra, angústia das nações, bramido do mar e das ondas, que as pessoas vão desmaiar de terror, então virá o Filho do Homem. Quando tudo isso começar a acontecer, olhai para o céu e verá a glória do Senhor. Homem de Deus e mulher de Deus, vigiai, que Deus esteja contigo em todos os momentos, porque o que nós estamos passando vai chegar um tempo que vai cessar. Vai chegar um momento que Deus colocará a sua mão e vai acalmar essa tempestade. Então sairemos renovados para uma nova situação. Erguei a cabeça e levantai vossos olhos ao céu e declarai ao Rei da Glória: eis-nos aqui. Te louvaremos, Senhor, com todo o teu poder, a tua glória. E assim Deus abraçará cada um de nós e trará para o seu peito, seu aconchego, para que todos sejamos salvos e sejamos todos alcançados pela sua misericórdia. Que Deus te abençoe grandemente, porque Deus está contigo, não te abandonou. Deus não te deixou sozinho, Deus está ao teu lado. Mas não se deixe enganar, não se deixe iludir. Falsos profetas estão para todos os lados. Se você quer ter convicção, aqui está a convicção, a palavra de Deus. Se aprofunde na palavra de Deus e você vai vencer no nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus.